Bom dia, irmãos. Vamos dar continuidade, então, ao estudo da nossa revista. O tema da revista da Cultura Cristã, editora Cultura Cristã, é a Batalha Espiritual Continua, da revista Nossa Fé. O tema de hoje é Vitória Certa de Cristo. Então, convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 3, versos 26 a 27. Evangelho de Marcos, capítulo 3, versos 26 e 27. Diz assim a palavra do Senhor. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Vamos orar mais uma vez, pedindo que Deus nos ilumine no estudo da sua palavra e desse tema tão importante para todos nós. Oremos. Deus bondoso, cheio de graça e misericórdia, o Senhor que é o nosso Pai, o Senhor que cuida de nós, nós rogamos ao Senhor que, através do seu Santo Espírito, venha nos iluminar no estudo da sua palavra e desse tema tão importante, ó Deus, que o Senhor continue a trabalhar os nossos corações, no meio de tantas ideias, no nosso meio cristão. Nós rogamos ao Senhor que o Senhor venha dar discernimento a todos nós, ao seu povo aqui reunido, e que possamos mais uma vez, Senhor Jesus, ter o privilégio, a satisfação do Senhor de poder ler a sua palavra e saber que o Senhor fala conosco através dela. O Senhor nos exorta, nos consola e nos faz entender a vontade do Senhor. Nós rogamos ao Senhor mais uma vez que o seu Santo Espírito nos dê sabedoria para que não possamos compreender de acordo com a sabedoria do mundo ou a nossa própria sabedoria, mas a sabedoria que vem do Senhor, que vem do alto, como diz a sua palavra. Nós oramos no nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Então, dando continuidade, o estudo da nossa revista, que fala sobre batalha espiritual, é um tema, como todos que estão aqui dando aulas, os presbíteros, o pastor, vem comentando a respeito das confusões que há no meio entre os evangélicos, e por ter tantas denominações diferentes, tradicionais, de linha reformada ou não, por causa do acesso à internet, também da televisão, filmes, muita confusão há. Então, no nosso meio, até mesmo no meio reformado, porque alguns que, possivelmente por não terem tido um ensino reformado, de tradição reformada, acaba jogando para frente esses ensinamentos que não são da nossa linha teológica, vamos dizer assim. Por que eu estou dizendo isso? Porque você vai perceber que há diversas linhas do estudo da palavra de Deus em relação à batalha espiritual, e nós temos que nos identificar no meio desse bolo todo que é sobre batalha espiritual, e nós temos que saber o que a nossa teologia, por assim dizer, fala sobre esse tema, batalha espiritual, para que a gente possa, com os olhos... A gente fala nossa teologia é porque existe várias, né? E nós sabemos que o objetivo de todos nós é encontrarmos a verdade, que é a palavra de Deus, e nós sabemos que existem diversas interpretações bíblicas e temos que saber que existe uma interpretação verdadeira, ou que pelo menos não contém falsos ensinos. Então, o objetivo nosso aqui de trazer para os irmãos o estudo dessa revista, desse tema,
é para que todos nós possamos estar com a mente mais clara a respeito desse tema e também para que nós venhamos a entender qual é o ensino bíblico sobre batalha espiritual. E o tema de hoje vai falar sobre essa vitória de Cristo sobre o maligno, especificamente o diabo, Satanás. E o texto base que nós lemos aqui é de Marcos capítulo 3, você vai encontrar também Mateus capítulo 12 e Lucas capítulo 11, que falam sobre o mesmo tema, com mais detalhes, outros com menos detalhes, mas é sobre o mesmo tema, que é sobre esse amarrar Satanás, né, amarrar o diabo. A Escritura, meus irmãos, ela afirma que existe forças do mal. Elas existem. Demônios, diabo. Por que eu estou falando isso? Porque há no meio também, entre alguns que se dizem cristãos, os chamados liberais da teologia, que às vezes não acreditam nisso. Que são coisas que não existem. Quando as passagens falam sobre possessão demoníaca, era doença, estavam em convulsões. Eu falo isso porque eu já ouvi, já li, e a gente tem que tomar o cuidado, porque essas forças malignas existem, demônios existem, o diabo existe, é real, porque a palavra de Deus diz isso, e ela é a nossa única regra de fé e prática. E o que a gente sabe é que o diabo ele quer nos destruir, o que a palavra de Deus diz. Ele quer nos ver longe de Deus, e nós temos que entender, diante de tudo isso, o que nós não queremos é nada com o diabo, e nós não queremos nada com os demônios. Isso é o mais importante de tudo. Nós não queremos saber a respeito como funcionam, como ele age, no sentido de alguma cidade ele tem pontos estratégicos de tomar posses, como nós já aprendemos aqui em outras lições sobre demônios territoriais, que alguns desse movimento Batalha Espiritual ensinam. E a gente vai perceber, então, que nós não queremos nada com o diabo. Nós não queremos nada com os demônios. O que nós queremos é Deus, especificamente a pessoa do Senhor Jesus. Nós queremos viver para Ele, mas nós temos que entender que essas forças malignas existem e elas estão trabalhando o tempo todo para tentando enganar e tentando nos ver longe de Deus. E sempre tentando os cristãos, então, a caírem, a tropeçarem. E por que eu estou dizendo que eles estão tentando? Que é o tema da nossa lição, que o diabo está amarrado. E como foi, então, como isso aconteceu? Uma coisa importante é que nós temos que entender, que existe os demônios, as forças malignas existem, espirituais, elas são poderosas, são mais fortes que nós, humanamente falando. Se você olhar os textos, quando os demônios possuíam as pessoas que não eram crentes, elas, aqui no Novo Testamento, você percebe que não tinha nem condição de até mesmo cadeias segurarem, né? Aqui no capítulo 5 de Marcos você vai perceber isso, sobre a cura do endemoniado Gerazeno, que nem as cadeias podia prendê-los, né? Então, se formos comparar com a nossa pequenez humana, somos realmente, nem podemos comparar com essas forças malignas, que são poderosas, sim. E a Bíblia também ensina algo muito maior que isso, e não tem sido suficientemente compreendido, enfatizado por esse movimento de batalha espiritual, que as forças do mal já estão derrotadas, que as forças malignas já foram derrotadas, e que na cruz do Calvário, então, através de Cristo, ele ganhou essa batalha final, então, contra essas hostes espirituais do mal. Hoste significa inimigo, exército inimigo, por isso, onde vem a palavra também hostilizar, né, que você tratar o outro como inimigo. Então, Cristo já venceu essas hostes, esse exército inimigo, essas forças malignas, ele já venceu essas hostes espirituais do mal. Então é isso que nós veremos nesta lição. A gente vai dividir em duas partes aqui. A primeira é a vitória
de Cristo descrita. Nós vamos ver alguns textos que falam sobre essa vitória de Cristo, então, sobre o diabo, sobre Satanás e os seus anjos maus. E a segunda parte, então, nós vamos finalizar sobre essa palavra amarrado, agora e no porvir, como isso vai funcionar. Ligando alguns textos aqui que nós vamos ler, não de forma exaustiva, mas os principais textos que são usados, então, para podermos compreender como essa vitória de Cristo foi concretizada, realizada e perfeitamente, então, Cristo venceu o mal. O primeiro texto, nós vamos ver, é Gênesis capítulo 3, verso 15. Se você puder abrir, primeiro livro da Escritura Sagrada. Então, existem vários textos na Escritura para descrever essa vitória de Cristo em termos diferentes. A primeira delas, que nós conhecemos muito bem, é a passagem logo após a queda de Adão e Eva, em que a serpente engana Eva, Eva então dá o fruto a Adão, e eles cometem o pecado, então, aquela ordem que Deus tinha dado para comer de toda a árvore, mesmo naquela árvore que era proibida, do fruto proibido, e eles comem, então, daquele fruto e desobedecem a Deus. E ali, então, Deus ele amaldiçoa a terra, amaldiçoa Satanás e fala a respeito, então, do chamado proto-evangelho, que a gente chama. Proto significa início, princípio e evangelho. Então, é o início, o evangelho inicial, o evangelho do princípio. É a primeira vez que aparece, então, uma profecia a respeito de Cristo. Então, diz lá em Gênesis 3, 15... Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, nós vemos aqui a semente da mulher que havia de vir era Cristo. E o que a gente percebe é que Satanás ele conseguiu obter uma, entre aspas, vitória, ele feriu o calcanhar, Cristo morreu, então, mas Cristo pisou a cabeça da serpente, o que significa já uma vitória prévia, contada previamente, desde Gênesis, que Cristo haveria de vencer Satanás, e então haveria então uma descendência da mulher, onde você percebe que a Escritura ela vai, até na genealogia, se você perceber, né, os descendentes de Abel, Caim ali, onde Caim então comete o crime, e vem o descendente de Sete, você vai vendo guiando, a Escritura vai guiando a história, depois vem Noé, e os descendentes de Sem, você vai percebendo que vai chegar em Davi e vai chegar em Cristo. Veja que parte da mulher, dois descendentes, descendentes do mal e descendentes que apontavam a Cristo. Você percebe na Escritura Sagrada sempre tentando, quando vê o rei Herodes, por exemplo, matando os primogênitos, uma tentativa, então, sempre de destruir aquele descendente que iria destruir Satanás e pisar a cabeça da serpente. Você percebe, então, que haveria uma inimizade entre a descendência e um descendente específico, que era Cristo. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aquela serpente, então, que Satanás então se manifesta ali naquele jardim, Deus fala, você vai ferir o calcanhar de Cristo, mas ele irá ferir a cabeça, irá esmagar então a cabeça, irá destruir, mostrando então que Satanás seria vencido. A implicação então é que Satanás vive atualmente em seus estertores mortais como uma cobra cuja cabeça então foi esmagada. Então, depois da obra de Cristo na cruz no Calvário, Satanás ele vive, mas com a cabeça então esmagada. Ele não age livremente mais, ele tem uma corrente, uma corda, uma coleira presa nele,
ele só vai fazer então aquilo que Deus permitir que ele faça, assim como foi no Antigo Testamento, mas não de forma livre agora, na Nova Aliança, onde Cristo ele morreu e ressuscitou, e com a sua ascensão então, do seu derramamento do Espírito Santo, agora Satanás ele vive com a cabeça esmagada como aquela serpente que Deus havia falado lá no jardim. Então nós falamos que esse é o proto-evangelho, proto-início, como diz aqui, princípio, evangelho mesmo, da boas novas, a boa notícia sobre Cristo. E essa é a primeira vez então que Deus já fala sobre essa profecia, o que aconteceria no futuro. Essa imagem da serpente com a cabeça esmagada, destruída, é Satanás, então, sendo destruído ou sendo limitado. A gente vai perceber que essa palavra destruída lá no final, lá em Apocalipse, a gente vai entender o que é realmente quando Satanás for totalmente destruído e levado ao lago de fogo, né, como diz em Apocalipse. E essa figura, então, nos ensina, dessa serpente com a cabeça esmagada, que enfrentamos inimigos já derrotados. E quem venceu esse inimigo não foram o pessoal desse movimento da batalha espiritual, não foi você, não foi eu, mas quem venceu foi Cristo na cruz. Quem venceu o diabo foi Cristo na cruz do Calvário. Foi a sua morte, a sua ressurreição e ascensão. É como se vários nós, né, dessa amarração no diabo foram acontecendo de forma ilustrativa aqui. Então, a primeira parte, nós temos 6 pontos aqui dessa primeira parte da vitória de Cristo descrita. A primeira, essa serpente que foi esmagada, e a segunda, potestades despojadas, em que o apóstolo Paulo fala isso, lá em Colossenses capítulo 2, convido você a abrir, Colossenses capítulo 2, verso 15. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 2, verso 15, que diz assim: E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então, Colossenses, aqui no verso 15, capítulo 2, Paulo usa a imagem de potestades despojadas. Essa palavra despojada, Paulo vivia numa época, num período militar, e naquele tempo o despojo era quando um exército vencia a guerra em relação a outro exército, e havia esse despojo, que era a armadura, peças de ouro, espadas, couraça, e quando invadiam a cidade também era despojada, então bens, gado, mulheres e crianças eram levados então pelo exército vencedor. Então o apóstolo Paulo usa essa palavra de despojando esses principados e essas potestades, quando Cristo então ele vence Satanás e ele faz esse despojo. Quando nós lemos aqui, mais à frente a gente vai repetir isso, Marcos capítulo 3, verso 26 e 27, que ele fala, Jesus usa a parábola, fazendo uma analogia com aquilo que ele fez com Satanás, quando você entra na casa de um valente, ou seja, de uma pessoa forte que está armada, antes de você fazer esse despojo de pegar os bens, você precisa amarrar esse homem que está armado, está forte, esse valente, então, para que você possa fazer isso, assim como nos tempos, no mundo antigo, eram feito esse despojo. E Cristo, ele fez isso, então ele amarrou Satanás para que ele pudesse fazer esse despojo. E quais eram os bens, Satanás? Que aqui no contexto havia um endemoniado. E os fariseus, escribas, sempre tentavam fazer aquela pegadinha com Cristo. Aquelas perguntas capciosas que o objetivo não é simplesmente saber, conhecer sobre, mas era pegar Jesus em algum ponto da lei e alguma coisa que eles pudessem, então, condenar Jesus, levar que Jesus era um homem que estava indo contra o governo da época e assim por diante. E aqui nós percebemos, então, que Cristo, quando aqueles escribas falam
ele está expelindo os demônios, mas ele está expelindo, se você ler isso em Lucas, capítulo 11, verso 14 a 23, Mateus 12, 22, mas ele está expelindo porque ele é o maioral dos demônios, né? Jesus Cristo, ele é o Beelzebu, ou Deus da mosca, uma entidade daqueles tempos, que era, eles estavam querendo dizer, ele é o próprio diabo, ele é o chefe dos demônios. E aqui no verso 29, Cristo, falando a respeito o que ele estava fazendo, ele estava blasfemando contra o Espírito Santo, e contra esse pecado não havia perdão, visto que é réu do pecado eterno. E aqueles escribas, então, não viam Cristo como Messias, os fariseus, mas viam como um Beelzebu. Um absurdo, né, meus irmãos? Inacreditável que eles estavam aguardando o Messias, mas eles não viam o Messias como Jesus como o Messias. Mas quando eles viam Jesus expulsando demônios, eles falavam, ele é o chefe dos demônios, é por isso que ele consegue fazer isso. Então eles passaram aquela linha, né, o pastor Augusto Nicodemos, ele fala, eles passaram aquela linha que era comum entre os pecadores. Cristo, ele perdoa todo tipo de pecado, ele perdoa o adultério, ele perdoa pecados de natureza imoral, sexuais, ele perdoa todos, mas contra o Espírito Santo não há perdão, porque aquele pecado, quando eles falavam que Jesus ele estava expulsando por causa de demônios, ele era o próprio diabo, vamos dizer assim, eles estavam blasfemando contra o Espírito Santo, aquele que revela o Filho de Deus, que traz arrependimento, e contra esse pecado, então, não havia perdão. E aqui, Cristo ele usa, então, essa analogia. Como que pode, se eu fosse o maioral dos demônios, se eu fosse o Beelzebu, como eu posso expulsar? Se eu estou expulsando os próprios demônios, o reino dele está dividido. Mas se não sou esse Beelzebu, então o reino de Deus ele está sendo estabelecido. Então era pela autoridade de Deus. O Filho de Deus, então, era a manifestação do reino de Deus. Então Cristo estava expulsando aqueles demônios porque ele era o reino de Deus sendo estabelecido aqui neste mundo. Então Jesus usa essa parábola para dizer, eu não estou expulsando porque eu sou Beelzebu, porque se fosse, eu estava dividindo o meu próprio reino, mas eu não sou, eu sou a manifestação do reino de Deus, eu sou o Filho de Deus. Então aqui, usando essa passagem para explicar como ele faz, ele amarra o valente para obter esse despojo. Então, aquele homem que estava endemoniado, ele era um bem desses demônios. E para que Cristo, então, pudesse salvar, ele amarrou o valente e Satanás é saqueado. Então, agora Satanás pode ser saqueado, porque ele está amarrado. Ele não tem mais poder sobre aquele homem, que nesse contexto, do verso 20 ao 30, que fala sobre esse endemoniado. Então, Cristo, ele desarmou os principados e as potestades. E essa é a mesma imagem encontrada lá em Lucas capítulo 11, 22, nessa parábola do homem valente, 11, 22, onde é o mesmo texto, só que com alguns detalhes a mais, quando Jesus diz que aquele é mais forte, que aquele que é mais forte que o homem valente, tira-lhe a armadura em que confiava. Cristo então amarra e ele faz esse saque, ele toma esses bens que são as pessoas, né, que estão endemoniadas. O interessante também é que, olhando para esse texto do apóstolo Paulo, capítulo 2, verso 15, é um contexto, né, a gente não vai mostrar todos os detalhes. Quando você olha no mundo antigo, os romanos ele amarravam os soldados vencidos às suas carruagens ou cavalos, e os expunham ao desprezo público. Então, quando venciam as batalhas, eles vinham, e os prisioneiros vinham junto, e era mostrado de forma como desprezo. Então, e durante aquela procissão de triunfo, que era realizada para os generais então das suas cidades, essa é a imagem usada por Paulo para descrever a vitória de Cristo sobre Satanás. Então, é Cristo mostrando ou desprezando Satanás
tirando o poder de Satanás quando ele faz essa amarração, por assim dizer. Então o inimigo, ele já teve sua casa saqueada, e pelo que é mais forte do que ele. Então Satanás, ele não é mais forte que Cristo. Não é uma dualidade entre mal e bem, onde Satanás tem a mesma força de Cristo e os dois lutando de forma com poderes iguais. Não, Cristo, ele é o mais forte. E Cristo ele amarrou então e desarmou Satanás, e além de tomar os bens, que são as pessoas que estão sob o seu poder. Ele despojou Satanás, então, e Paulo não podia ter usado uma imagem mais clara nesse contexto aqui, de Colossenses 2, para descrever a vitória de Cristo sobre Satanás e seus demônios. Então, esses dois primeiros pontos. Primeiro, a serpente que teve a cabeça esmagada, uma derrota para Satanás. Esse segundo, sobre esse despojo, então, que Cristo faz em relação a Satanás quando ele amarra. E agora em relação quando há esses momentos de expulsar demônios, onde a lição coloca aqui sobre, que é comumente falando sobre exorcismo cósmico, chamado assim. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias, então, Evangelho de João, capítulo 12, verso 31. Evangelho de João, capítulo 12, verso 31. Que diz assim: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Ele continua no Evangelho de João, ainda capítulo 12, verso 32 e 33, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo, isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Então Jesus aqui, só um momento aqui que deu. Então aqui em João capítulo 12, versos 31 a 33, Jesus afirma que será expulso o príncipe deste mundo, que nada tem a ver com Cristo. Se você ler em João capítulo 14, verso 30, ele fala: já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim, que diz lá em João capítulo 14, verso 30. E ele está debaixo do juízo de Deus, em João capítulo 16, do verso 7 a 11, que Jesus ele vai falar sobre o Consolador. Ele diz o seguinte: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-la enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. E agora é o ponto do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. O diabo é o acusador, é ele que vai diante de Deus e acusava, quando nós lemos no Antigo Testamento, e ele agora está debaixo do juízo de Deus. João 16:11 diz isso então. Então trata-se de Satanás, quando fala sobre o príncipe deste mundo. Jesus diz que agora o príncipe deste mundo será julgado e agora ele será expulso. Então aqui João não narra nenhum caso de expulsão de demônios. Se você olhar o Evangelho de João inteiro, você não vai ver descrição de casos de expulsão de demônios. Mas para ele, o exorcismo básico, vamos dizer assim, usando essa palavra exorcismo, que todos nós conhecemos, que é expulsar os demônios, e do qual dependem todos os outros realizados por Jesus, foi a expulsão de Satanás. E é isso que para ele, para João aqui, ao descrever os milagres sobre Cristo, que importa. O agora a que Jesus se refere em 12:31, aqui em João 12:31, é explicado então nos versos seguintes, quando Jesus menciona a sua morte e os efeitos dela, que é João capítulo 12 ainda, versos 32 a 33, que ele diz, repetindo aqui, versos 32 e 33, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isso dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer, que era a morte de cruz. E quando nós lemos então essas passagens de João 12:31,
14, 30, 31, 16, 8 a 11, nós percebemos então que a morte, a ressurreição e a ascensão, essas três coisas que Jesus fez, realizou, ele morreu, ele ressuscitou, então a sua ascensão também foi feita logo depois da sua ressurreição, onde ele promete sobre o Consolador, e mais à frente em Atos nós vemos o derramamento do Espírito Santo, forma um momento decisivo dessa vitória de Cristo, então, sobre as trevas. Então, essa amarração, vamos dizer assim, de Satanás, ela começa com a vinda do Messias. Ele mesmo estava vivo e diz que ele estava amarrando o valente, mas você percebe que essas coisas vão sendo, os nós, vamos dizer assim, dessa amarração, ela vai sendo feita na sua morte, ressurreição, ascensão. Então, esses poderes que Satanás tinha, agora ele não tem mais, ele é limitado, ele está amarrado. E no capítulo 12, então, Jesus revela que com sua morte e glorificação é chegada a hora. Capítulo 12, verso 23, ele diz: respondeu-lhe Jesus, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do homem. Então é chegado o momento da expulsão do príncipe deste mundo, verso 12, 31, e a hora e o momento se referem àquele clímax de um processo que começou com a vinda do Messias. E a este mundo, então, com a sua encarnação, já começa essa derrota de Satanás, e o seu ministério, quando é iniciado o ministério de Cristo, nós percebemos que esses demônios, quando viam Jesus, eles não partiam para cima de Jesus. Você não percebia os demônios indo, tentando, as pessoas endemoniadas tentando dar pontapés, murros. Você não percebia isso, porque eles sabiam que Jesus era muito mais poderoso. Eles nem faziam essa tentativa, mas eles já reconheciam Jesus como o Filho de Deus, né? Quando Jesus expulsa aqueles demônios do Gadareno e fala: Filho de Deus, porventura já é a hora? Tipo, eles sabiam a condenação, eles sabem a condenação, os demônios sabem, o diabo sabe que um dia eles vão ser condenados. Mas eles já atribuíam a Cristo como aquele que pisaria a cabeça. Eles sabem quem Cristo é, ele é o Filho de Deus. Então, essa derrota de Satanás já é visto nos evangelhos, quando nós vemos essas pessoas endemoniadas, os demônios falando, Satanás falando, reconhecendo que Cristo é o Filho de Deus. E Satanás, então, ele foi amarrado no momento em que o reino de Deus surge. E de que forma o reino de Deus surge? Com a vinda do Messias. Jesus Cristo, essa manifestação do reino de Deus no seu tempo. Então, a morte, a ressurreição e a ascensão de Cristo são os eventos que terminam de amarrar Satanás. Então, Satanás ele não está livre mais, como nós vemos no Antigo Testamento, onde ele enganava as nações, ele cegava as nações. Então, a cruz de Cristo, esse exorcismo radical, e mais radical e profundo realizado. Porque Cristo não simplesmente amarrou demônios, mas o chefe dos demônios, entre aspas, que é Satanás. E ali, então, Satanás foi expulso de sua posição de autoridade, que era debaixo da soberania de Deus, obviamente, sobre este mundo. E vale lembrar, então, que a expulsão de Satanás não significa essa cessação definitiva de sua atividade maligna, mas uma restrição. E é isso importante nós pontuarmos. Satanás, ele continua agindo, mas não de forma livre. Ele está amarrado como um leão acorrentado, né? Ele é um leão que ruge ao derredor, mas ele não pode agir livremente. Ele está acorrentado, amarrado, ou como um cão amarrado. É como Deus estivesse segurando essa corrente e Satanás, com uma coleira, sendo impedido de fazer. Onde Deus permite, ele faz. Onde Deus não permite, ele não faz. Então, ele está limitado. E com Cristo, com toda a sua autoridade, ele foi mais limitado. Ele já era limitado no Antigo Testamento. Ele só fazia se Deus permitisse. Mas ele tinha uma autoridade. A gente vai ver isso mais à frente aqui. Então, no retorno de Cristo agora, a primeira vinda inaugura, então, o que nós chamamos na
teologia sobre o milênio. Então, da sua primeira vinda, Satanás ele é amarrado, e até a sua segunda vinda, no final do milênio, Satanás será solto novamente para enganar as nações, e no seu retorno, então, na sua segunda vinda, a vinda de Cristo, a sua expulsão e derrota serão, então, totais e definitivos. Então, a pergunta, hoje, Satanás age de forma livre, como ele agia quando nós vemos no Antigo Testamento, de forma a enganar as nações? Hoje não. Ele está limitado porque ele está amarrado. Isso no sentido espiritual, não que existe uma corrente, né, mas está limitado. Ele não pode agir livremente mais. Se você olhar o Antigo Testamento, havia um povo, o povo de Israel. Eles tinham as leis, eles recebiam a graça de Deus. Os filisteus, as outras nações, não. Ele enganava, ele cegava, ele seduzia as nações. E isso significa enganar as nações, seduzir, fazer com que eles permaneçam em trevas, longe, sem querer conhecer a Deus. E você vê que era um povo. Agora, o evangelho pode ser pregado, propagado a todas as nações. Jesus, isso, na sua ascensão, disse isso, né? Jesus disse isso. Pregando o evangelho aqui e expandindo a todas as nações. Porque ele venceu, ele tem toda a autoridade. Satanás, ele não tem mais esse poder de cegar e enganar as nações. Agora, o evangelho pode ser pregado e nada pode impedir. Você pode dizer, mas existem alguns países que o evangelho é difícil de entrar. Mas vai chegar lá. O evangelho, ele vai chegar lá. O evangelho está sendo pregado. E já chegou. Você ouve notícias, né, na China, igrejas subterrâneas, onde o evangelho não é livre, onde os cristãos são perseguidos, mas o evangelho está sendo pregado, ele está sendo levado, e o reino de Deus está sendo expandido por causa da obra de Cristo na cruz. Isso é importante. Quem amarrou Satanás foi Cristo. Não foram essas pessoas que falam está amarrado, né? Existem esse termo. Até mesmo entre os cristãos, né, as pessoas falam isso sobre está amarrado, mas ninguém amarra nada. O diabo já está amarrado. O que se deve fazer é pregar o evangelho e, se for possível, expulsar demônios, porque Cristo já amarrou Satanás. Então, não diga essa frase. Se você já disse, até mesmo de forma, às vezes, com humor, eu aconselho você a não falar isso, porque quem amarrou foi Cristo. Ele morreu na cruz e para amarrar Satanás. Então, ele está amarrado e está impedido de agir livremente. Então, quando as pessoas falam de forma essa frase, estão, de forma biblicamente falando, equivocadas. Porque quem amarrou Satanás foi Jesus Cristo, através da sua vinda, da sua morte, ressurreição e ascensão. Agora Satanás está limitado. Então nós vimos 3 pontos até agora. A serpente esmagada, nós vemos isso no proto-evangelho, aquele evangelho inicial lá em Gênesis capítulo 3, verso 15. O segundo ponto, sobre essas potestades despojadas, Cristo, ele despojou, então, ele prendeu o valente, saqueou, e esses bens, então, que são as pessoas que estão sob o seu poder, foram esses despojos de Cristo, quando nós vemos o apóstolo Paulo fazendo até essa comparação de envergonhar Satanás como esse que está amarrado. E o terceiro ponto, sobre esse exorcismo cósmico, que a lição coloca aqui. E um quarto ponto, que é a morte da morte. Convido os irmãos a abrirem Hebreus, capítulo 2, versos 14 a 15. Hebreus, capítulo 2, 14 a 15, que diz: Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, deste também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então, os autores hebreus, ele usa essa outra imagem para descrever a vitória de Cristo sobre Satanás. Ele destrói aquele que tem, então, o poder da morte, como os autores hebreus falam, que é o diabo. Em outras palavras, o texto diz, então, que Cristo, por meio da sua morte, ele destruiu o diabo, ou seja, tornou-o inoperante e ineficaz. Então, essa palavra destruir significa que o Satanás foi limitado. Por causa da morte de Cristo na cruz, ele tira essa autoridade
do diabo, que diz aqui, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Aquele que tinha o poder, então, debaixo da soberania de Deus, o diabo sobre a morte. Então Cristo, ele destrói esse poder do diabo por meio da sua morte naquela cruz. Então, Hebreus 2,14 vai nos ensinar que Jesus ele tomou o poder que o diabo tinha sobre a morte. E ao dizer que Jesus destruiu o diabo, o autor de Hebreus não está dizendo que Jesus deu um fim à existência do diabo, mas que ele anulou e desfez o seu poder sobre a morte. Agora o diabo está amarrado, né? Ele está limitado naquilo que ele faz. O poder do diabo, então, de causar a morte daqueles que estão em Cristo foi reduzido a nada, pois os pecados dele já estão punidos em Cristo. Embora aqueles que estão em Cristo morram fisicamente, eles ressuscitarão para a vida eterna, conforme diz João, capítulo 11, versos 25 e 26, em que João diz: Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? O Senhor pergunta no final, no verso 26. Um comentarista, Simon Kissmaker, ele diz a respeito desse texto, ele fala: o resultado da morte de Cristo tem duas partes. Ele derrotou Satanás e libertou o seu povo do medo da morte. Satanás desejou a destruição da criação de Deus em geral e do homem em particular. Depois da queda, Satanás teve o poder da morte sobre Adão e seus descendentes e usou a morte como uma arma contra nós. Ele teve o privilégio de se apresentar diante de Deus nos céus para acusar os crentes. Zacarias 3, de 1 a 2, nós vemos isso, passagens da Bíblia. E preparado então para executar o veredito pronunciado sobre a culpa e destruir o homem, que foi condenado à morte. Ele, o assassino desde o começo, João 8:44, vai falar que ele é homicida desde o princípio, Satanás, e desejou a morte do homem, no sentido total da palavra, a morte física e espiritual, que é a separação de Deus. Ele procurou servir como anjo da morte ao exercer o poder da morte. No entanto, foi Deus e não Satanás quem pronunciou a maldição de morte sobre a raça humana quando Adão e Eva caíram em pecado. Se os irmãos lembrarem, ele amaldiçoou a terra por causa do pecado e amaldiçoou a serpente, conforme nós lemos lá em Gênesis capítulo 3. E Satanás, que é um anjo criado por Deus, é um servo de Deus. Então, sem a permissão de Deus, ele é incapaz de fazer qualquer coisa. Jesus, o Filho de Deus, estava presente na criação. E, pois por meio dele, Deus fez o universo. Né? Hebreus 1, verso 2. Ele sozinho seria capaz de destruir Satanás e poderia fazê-lo por sua morte na cruz. Isto é, Jesus derrotou Satanás ao usar a arma da morte. Que ainda continua. Jesus pagou a penalidade do pecado ao dar a sua vida e libertar-nos da maldição da morte. E ao pagar esse preço por nós, Jesus tomou toda a arma da morte das mãos de Satanás. Jesus acabou com o medo da morte. E, logicamente, todos os homens morrem, inclusive os crentes. Assim, Satanás ainda parece reinar de forma suprema, entre aspas. No entanto, a maldição de Deus não está sobre a família de Deus, sobre os crentes, pois Jesus a removeu. Todos aqueles que são o seu povo não temem mais a morte, pois eles estão livres da escravidão da morte. Nós sabemos que nada, nem mesmo a morte, pode nos separar do amor de Deus, que está em quem? Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos 8, 38, 39. Por contraste, todos os que não conhecem Jesus como seu Senhor e Salvador se dirigem para a morte eterna e assim estão eternamente nas mãos da escravidão. Então, somente Jesus liberta o homem dessa escravidão. E desde a morte de Jesus, na cruz do Calvário, a morte perdeu seu poder e seu efeito. Pela morte, o cristão não entra no inferno, mas no céu. E porque o corpo de Jesus ressuscitou, o corpo do crente também há de levantar
da sepultura, naquele último dia. O crente, então, conhece as palavras de Jesus em Apocalipse, capítulo 1, verso 18, em que Jesus diz: estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Esse é um comentarista muito conhecido, né? Simon Kistemaker, estudioso da palavra de Deus, em que fala então sobre como Cristo ele tirou a autoridade do diabo sobre a morte, porque ele venceu a morte. Esse foi o quarto ponto, a morte da morte. E o quinto ponto, sobre o valente amarrado, que é que a gente vai entrar no texto especificamente, propriamente aqui que nós lemos no início do nosso estudo. Que a parábola desse homem valente, ela já foi mencionada, eu já comentei a respeito, mas é importante nós observarmos mais de perto essa passagem. Então, os adeptos da batalha espiritual, deixa eu tomar uma água aqui. Os adeptos do movimento da batalha espiritual, eles interpretam essa parábola do homem valente como uma estratégia missionária, que é dada por Cristo à igreja. E então, para entrar numa área para ser evangelizada, eles primeiro têm que amarrar esses espíritos territoriais, que nós já estudamos isso, que é o homem valente. Então ele tem que amarrar algum demônio, chefão, vamos dizer assim, segundo eles, que habitam nesses espaços, né? E só depois, então, de ter amarrado aquele espírito maligno, é que as pessoas podem ser resgatadas, né? Então, os bens desse valente podem ser saqueados, que são essas pessoas que estavam possessas, problemas de visão na família, problemas no trabalho. Então, para que eles possam entender, resolver a situação, eles precisam amarrar, então, esse valente. Então, eles usam esse texto da parábola aqui do valente para... entendendo que é uma estratégia dada por Cristo para evangelização. E existem outras passagens também que eles comentam a respeito, Mateus 16, 19, 18, 18, fala sobre ligar e desligar em relação às coisas do céu, mas essa é a principal em relação a amarrar. Mas a parábola do homem valente, que nós lemos aqui, não ensina isso, não ensina a respeito disso. A passagem, ela não prescreve uma metodologia pastoral, uma metodologia missionária de como evangelizar. Ela descreve o trabalho que foi feito por Cristo como libertador. Quando você lê, então, essa passagem, essa parábola contada por Jesus, do homem valente, é ele falando dele mesmo, que ele amarrou Satanás, ele é o libertador. Então, não é uma passagem como uma forma... as pessoas entenderem como uma forma de estratégia para evangelizar. Mas é Cristo falando sobre ele mesmo. Então Jesus ele conta essa parábola para mostrar de onde vinha o seu poder para expulsar demônio. De Deus. Então, a chegada do reino de Deus na pessoa de Cristo havia amarrado o valente, como nós falamos aqui. Quando Jesus vem como Messias, então, enviado por Deus, essa é a chegada do reino de Deus, e então... isso que faz com que o valente seja amarrado. E agora Jesus podia então saquear a casa de Satanás, sem nenhuma resistência, né? E no relato então dos evangelhos, os demônios, como nós falamos aqui, eles nunca se aproximam de Jesus com o objetivo de atacá-lo, né, como um guerreiro, como um soldado, mas eles se chegam diante de Jesus suplicando, reconhecendo quem ele é. Os demônios falam: tu és o Filho de Deus, né? E você não via, então, os demônios atacando Jesus, né, como um guerreiro, como uma dualidade, eles o mal, Jesus o bem, então Jesus veio, ele está tomando o nosso território. Não, eles reconhecem quem Jesus é. Então o Senhor os expulsa e liberta os cativos. Então a passagem do homem valente, a parábola, fala sobre Cristo amarrando Satanás, e o que esse movimento da batalha espiritual usam esse texto então para dizer de forma estratégica. Então eu preciso orar, jejuar, né? Existem alguns livros, né, que falam isso. Um missionário que ficava no quarto do hotel orando, jejuando, amarrando, pedindo para Deus mostrar
os espaços onde Satanás tem domínio, para que ele pudesse ir nesse ponto e então amarrar Satanás, usando esse texto como estratégia, e assim agora ele podia pregar de forma no estádio, e muitas pessoas eram convertidas, porque ele amarrou, ele descobriu o ponto da cidade que precisa ser esses demônios territoriais, segundo esse movimento, falam. Mas o que essa passagem nos ensina, então, é que Cristo ele amarrou, então nós não temos que amarrar nada, apenas pregar o Evangelho, expulsar demônios no nome de Cristo, porque Satanás está limitado. Então entenda bem que as expulsões de demônios que Jesus realizou não correspondem a amarrar Satanás, mas a saquear os bens. Então o propósito de ter Satanás ter sido amarrado por Cristo é que agora ele pode ser saqueado, que é aquelas passagens que nós lemos já de Paulo, aqui de Cristo mesmo. O objetivo, então, não é nós irmos falar isso, está amarrado, e tem entrevista, a gente vê às vezes, né, na TV, em relação ao diabo, mas é saquear. Nós podemos agora pregar o Evangelho e tomar esses bens, essas pessoas que estavam sob o poder de Satanás, agora, com a pregação do Evangelho, nós podemos saquear. Então, e não banalizar também essa palavra, como alguns banalizam, de estamos saqueando o inferno, como se fosse alguma coisa nossa, né? É mais uma obra de Cristo que fez, né, meus irmãos? Nós estamos apenas pregando o Evangelho, cumprindo aquilo que Ele nos ordenou. Então, exatamente porque Jesus já o havia amarrado, é que agora podia saquear-lhe a casa livremente. Então, a passagem nos mostra que nós podemos agora pregar o Evangelho sem nenhum impedimento e podemos saquear, então, essas casas que Satanás tem autoridade, tem algum domínio, onde essas pessoas estão possessas, ou as pessoas são guiadas pela mentalidade de Satanás desse século, como a palavra de Deus diz. E é verdade, então, que a passagem não diz quando Jesus amarrou Satanás. Ela não fala, foi nesse ponto que Jesus amarrou Satanás. Mas fica claro, pelo contexto que nós lemos aqui, que esse aprisionamento, então, de Satanás começa com a chegada do reino. Mateus capítulo 12, verso 28, e na pessoa do Messias. Alguns pensam que expulsar demônios hoje é mesmo que amarrá-los, como nós falamos aqui. Você está amarrando o demônio, então faz como se fosse um sinônimo de expulsar demônios. Mas a parábola do valente mostra que não. A parábola do valente, do homem valente, nos diz que só podemos saquear e derrotar Satanás porque ele já está amarrado. Nosso Senhor, meus irmãos, é aquele que é mais forte do que o valente, que o valente, e entra em sua casa e o amarra. E por esses motivos todos aqui que nós falamos, encerrando essa parte do valente amarrado aqui, que nós estamos estudando, o uso do termo amarrar para se referir à obra da igreja contra Satanás e seus anjos, demônios, não se justifica biblicamente. Então, o termo amarrar, a igreja não deveria usar esse termo. Estamos amarrando, porque quem amarrou, e Satanás está amarrado até o final do milênio, onde ele será solto novamente, quem fez isso foi Cristo. Então nós não devemos usar esse termo amarrar, mas nós devemos usar o termo sim saquear, que essas pessoas que estão cegas sobre Satanás, pregando o evangelho da salvação, as boas novas. E às vezes isso confunde os crentes e esvazia a obra de Cristo, porque quando nós usamos esse termo, você está esvaziando a obra de Cristo, porque quem amarrou foi Cristo, e quando você usa esses termos de amarrar, você está esvaziando aquilo que Cristo já fez. Então, além de confundir os crentes, nós esvaziamos o que Cristo fez, a sua obra, da sua vinda, a sua morte, ressurreição e ascensão, e também priva os crentes da confiança que eles têm em saber que Satanás já está amarrado. Então, quando nós usamos os termos, por isso que nós comentamos aqui, sobre nós não usarmos mais esse termo, que nós vamos amarrar, ou até mesmo descrentes, né, de forma para fazer chacota, usam essa palavra, está amarrado em nome de Jesus, então não use, porque quando você fala isso,
você está esvaziando a obra de Cristo que ele fez, você confunde as pessoas, os crentes, e além de privar essa confiança que Cristo já amarrou, e você deve apenas pregar livremente o Evangelho. E dessa primeira parte, o tempo como está aqui, sobre o dragão amarrado. Então, essas passagens que nós estamos lendo são as passagens principais para descrever, para ensinar como Cristo ele agiu em relação a Satanás e a autoridade que ele tem hoje nos céus, na terra. Toda a autoridade foi dada a ele. E essas passagens são as principais, então, para podermos entender como Satanás age e como, depois que Cristo veio, de forma limitada. E essa última passagem, então, sobre essa vitória de Cristo, que é do dragão amarrado, que está registrado lá, convido os irmãos então a abrir, lá em Apocalipse, capítulo 20, versos 1 a 3. Apocalipse, capítulo 20, versos 1 a 3. Eu vou ler aqui do versos 1 a 10 para entender o contexto, mas aqui que fala sobre essa passagem do dragão. Então vamos ler aqui essa passagem toda, não temos um tempo ainda. Apocalipse capítulo 20, versos 1 a 10, então. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selos sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto. Pouco tempo. Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles os quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca da fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte da primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog, Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar, areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago do fogo, onde já se encontraram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Então, aqui, João, naquela visão que ele teve, ele viu o dragão. E ele fala que quem é o dragão? É a antiga serpente, lá que nós lemos, lá em Gênesis. E quem é a serpente? É o diabo, Satanás. E esse anjo, então, como é interpretado os teólogos, desde Agostinho, lá do século IV, e muitos teólogos reformados entendem então essa passagem do Apocalipse capítulo 20, e principalmente esses versos 1 a 3, que esse dragão é o diabo, que já diz aqui, não precisa nem tentar explicar, mas o anjo é aquele que desceu do céu, que é Cristo, é ele que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente, e ele segurou o dragão. Então, se você ligar as passagens que Cristo já fala lá nos evangelhos, que ele amarrou, ele é o anjo aqui do Apocalipse, que diz que ele amarrou esse dragão, que é a antiga serpente, e que prendeu por 1000 anos. Então, a inauguração desse milênio, 1000 anos, que a maioria entre os estudiosos esses 1000 anos não são literais, né?
365, né, dias, um ano vezes 1000, mas é uma forma de você falar um tempo grande, um símbolo de um tempo grande, então, que nós falamos que é o amilenismo, né, que é um termo da teologia, onde nós cremos no milênio, não um milênio literal, mas simbólico. Então, durante esse tempo, o milênio é inaugurado na pessoa de Cristo, na sua vinda como Messias, que é inaugurado o reino de Deus através de Cristo, e vai desembocar lá no final, onde, completando esses 1000 anos, Satanás será solto novamente, como era no Antigo Testamento, de enganar as nações, e agora ele não vai estar preso mais, né, por essa corrente, esse dragão. Então nós vemos as passagens bíblicas falando sobre esse valente, falando sobre Satanás, o dragão, a antiga serpente, leão. Então, todos esses estão amarrados, acorrentados por meio dessa obra de Cristo que ele fez. Então, o anjo aqui é Cristo, que amarra e prende o dragão, que é a antiga serpente, que é o valente que Jesus fala, que é o leão que ruge. E essa expressão 1000, então, se refere a esse período em que o dragão ele ficou amarrado. O valente está amarrado, a serpente está amarrada, o dragão está amarrado, esse leão está amarrado. São nomes dados a Satanás como símbolos que ataca. O leão ele não espera para partir para sua presa, esperando um aceite, uma permissão. Ele ataca. Mas aqui, no caso do diabo, ele é um leão, só que amarrado. E quem amarrou foi Cristo. Portanto, a base para a nossa vitória na luta contra as forças das trevas não é nós promovermos como nós vemos aqui do movimento da batalha espiritual, essa amarração de Satanás, porque nós, como nós falamos, nós esvaziamos a obra de Cristo, né, como nós dizemos isso, mas a nossa vitória na luta contra essas forças das trevas, Satanás e seus demônios, é a vitória de Cristo na cruz do Calvário. Então, nessa primeira parte, nós finalizamos, né, que é sobre a vitória de Cristo, descrita alguns textos que falam sobre essa vitória de Cristo, como ele amarra. E agora, indo para o final já do estudo dessa manhã, que é o segundo ponto, amarrado agora, falando a respeito de Satanás e no porvir. E um dia ele será solto novamente para enganar as nações, como ele fazia no Antigo Testamento, até ali a vinda de Jesus, Messias, na entrada do Novo Testamento. Então, nos evangelhos, Satanás é apresentado como um inimigo vencido. Quando nós lemos o evangelho, ele está vencido, ele está limitado, ele existe, ele age, ele tenta, mas ele está limitado, ele está amarrado. Então, Satanás ele já é apresentado como um inimigo vencido. Lá em Gênesis, que nós falamos sobre o proto-evangelho, já é dito uma profecia, mas Satanás enganava as nações. Ele enganou Adão e Eva e enganava as nações até a vinda do Messias. No entanto, a vitória final sobre Satanás é vista como futura. Mateus capítulo 25, verso 41 vai dizer sobre isso. E essa tensão, então, faz parte do ensinamento de Jesus sobre o reino de Deus, que está presente por meio de Cristo, quando Cristo ele veio. Então, nós falamos a respeito sobre um reino que está presente, porque Jesus já veio e ele retornou ao Pai, mas que ainda é vindouro, por sua consumação, se dará no retorno de Cristo. Então, nós falamos o já, mas ainda não. Ele se estabeleceu, mas não por completo. Quando Cristo vir, então, todas as coisas serão... essa consumação, então, se dará no retorno de Cristo, a sua segunda vinda. O problema é que muitos desses adeptos do movimento da batalha espiritual é que eles não dão essa devida ênfase àquilo que Jesus já fez, que é a sua obra na cruz, a sua vitória sobre Satanás. Eles não dão essa ênfase. Dão ênfase nessas, como nós falamos aqui, de amarrar, de dominar territórios,
E eles falam sobre Cristo, sim, tem que ser honesto, mas eles não dão essa ênfase. Então, há livros sobre batalha espiritual, eu já li, acho que os irmãos, algum aqui, devem ter lido, que dão essa ênfase de possessão, a forma que age, as técnicas e por aí vai, que o objetivo nosso não é dar crédito a essas coisas que Satanás quer enganar, né? Ele sempre enganou e tenta enganar. O objetivo nosso é ensinar que ele está amarrado, está vencido e nós devemos pregar o evangelho porque ele está limitado. Então, ao enfatizar o ensinamento bíblico de que Satanás ele está amarrado, não estamos ensinando que Satanás não está mais ativo hoje. Isso tem que ficar claro. A igreja ela enfrenta um inimigo ativo, sim, mas um inimigo vencido por Jesus Cristo. Ele foi derrotado e limitado em sua atividade. E é isso que nós temos que ter em nossa mente. Então, ela é uma serpente? Satanás é uma serpente? Sim. Uma serpente, ela feriu o calcanhar de Cristo. Conseguiu o que ele queria por um tempo determinado. Mas a sua cabeça, ela está esmagada. É um leão que ruge? Sim, é um leão que ruge, mas ele está acorrentado. E muitos hoje, por não entenderem esse claro ensinamento sobre da Escritura, sobre Satanás estar amarrado por Cristo, eles acabam exagerando então o poder que Satanás tem. Satanás tem poder? Tem, debaixo da soberania de Deus, mas acaba exagerando então esse poder. E consequentemente, quando esse movimento fala a respeito, exagera a respeito desse poder que Satanás tem, então, consequentemente, acaba minimizando a vitória do Senhor Jesus. A vitória do Senhor Jesus é muito maior. Jesus é incomparavelmente maior a sua autoridade em relação a Satanás. Então, nós queremos concluir aqui, meus irmãos, encerrando. O diabo ele pode tentar o crente ao pecado, mas não pode arrancá-lo das mãos de Cristo. A palavra de Deus diz que nós estamos sobre a mão de Cristo. Ele está nos segurando. E ninguém tira aqueles que foram escolhidos, aqueles que foram lavados pelo seu sangue. Ninguém pode tirar da mão de Cristo, nem mesmo Satanás. Ele está amarrado. Satanás está amarrado para fazer isso. Está limitado pelo poder da ressurreição de Cristo. Por isso que nós temos que entender, colocar aqueles pingos nos is, como nós falamos. O fato de nós estamos livres, de podermos pregar o evangelho de forma livre, não é porque nós temos uma oração forte, uma maneira de conseguir as coisas, mas é porque Cristo fez essa obra no Calvário. Da mesma forma, quando nós formos para o céu e não termos doença mais, não ter tristeza, pecado, não é porque nós vamos passar por um portal mágico e nós vamos receber, então, uma força que nos faz evitar o pecado. Não, mas porque Cristo levou sobre si todo o pecado, as enfermidades. Ele levou. Como nós lemos isso no Antigo Testamento, sobre a profecia de Cristo. É por isso nós temos que atribuir tudo a Cristo, tudo que Ele fez, e nós conseguimos pregar o Evangelho, vencer Satanás, não porque nós oramos, temos uma oração forte, temos um espírito inabalável, mas Cristo já agiu, o que você tem que fazer é pregar o Evangelho. Então, Satanás ele vai tentar fazer coisas do tipo, nossa, você vai... você deve ter ouvido histórias, né? Pessoas endemoniadas, a pessoa fala, nossa, mas ontem mesmo você estava fazendo isso, aquilo, pecando. Satanás não pode fazer isso, porque ele está amarrado, ele quer acusar, e o objetivo dele é acusar. A função, a especialidade dele é acusar. Mas nós não temos que confiar em nós mesmos, nós temos que confiar na cruz de Cristo. E é por meio da cruz de Cristo que Satanás é vencido, não por causa da nossa oração, porque eu sou forte e alguns são fracos, mas por causa de Cristo. Então, 1 João capítulo 4, verso 4, diz, maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Ele pode colocar obstáculos à obra missionária, Satanás e toda a sua legião de demônios, mas ele não pode impedir que o evangelho se espalhe pelo mundo, porque essa é a vontade de Deus. Ele pode semear o erro religioso na igreja, ele pode tentar os crentes ao pecado, mas não pode destruir, ele não pode acabar com as coisas
que Cristo já alcançou e conquistou na cruz, na sua morte, ressurreição e ascensão. Ele não pode destruir, ele não pode erradicar, apagar a igreja da face da terra. Você percebe, mas na Europa igrejas estão fechadas, mas o evangelho no mundo está sendo pregado. Uma igreja pode ser acabada, algumas igrejas no Apocalipse se acabaram, mas o evangelho continua sendo pregado. Ele não pode apagar, ele não pode destruir por completo a igreja, ele pode tentar. Ele está limitado, reduzido em sua atividade pela vontade de Deus. Ele está debaixo da vontade de Deus, da autoridade de Deus. E da vitória de Cristo na cruz. Ele sabe quem Cristo é, o que ele fez, ele sabe que é filho de Deus. Então, uma aplicação aqui para todos nós, meus irmãos, é com a certeza de que Satanás é um inimigo vencido e amarrado, para você e para mim. Quanto de certeza tem no seu coração que Satanás já é vencido, já é derrotado? Perceba que nós demos ênfase àquilo que Cristo fez naquela cruz, a sua ressurreição e a sua ascensão, o que ele conquistou na cruz e não aquilo que o diabo é capaz de fazer. Porque o diabo, ele faz, ele é mau, ele tem o objetivo de destruir, ele é como um leão, ele é como um dragão, como uma serpente, como um valente, mas Cristo é maior que todas essas coisas. O que nós temos que ter em mente, então, ou no nosso coração, sondar quanta certeza nós temos que o diabo está amarrado. Porque no começo aqui da lição nós falamos que há muitas conversas, há muitos ensinamentos sobre batalha espiritual, mas o que nós tentamos aqui nessa manhã é mostrar biblicamente os textos que falam sobre o que Cristo fez, quem Satanás é, como ele agia antes, como ele age hoje, e lá no final do milênio, a maneira que ele vai agir. Se o milênio tivesse finalizado, finalzinho, e hoje Satanás estivesse então solto, porque é o que Cristo vai fazer. Qual o medo que você tem em relação ao que Satanás pode fazer com a sua vida? Você confia plenamente aquilo que Cristo fez na cruz, na sua vida? Se você está em Cristo, a sua carne pode até ser destruída, mas Cristo, ele garante a vida eterna para você. E o seu corpo será ressuscitado. Seu corpo será glorificado semelhante ao corpo dele. Então, o que nós temos que ter no nosso coração é essa certeza. Satanás está vencido, está com a cabeça esmagada, porque Cristo fez isso na cruz. Esse dragão que Apocalipse fala, que é a serpente, a antiga serpente, como nós vemos aqui, ele está preso, acorrentado, e ele também é como aquele leão que ruge ao derredor, procurando alguém para devorar, mas que está acorrentado também. Então, nós temos a condição de, ao sermos tentados por Satanás, de confiar na obra de Cristo. Nós podemos ceder algumas coisas, aquilo que Satanás oferece, mas você ter condição de olhar para a cruz de Cristo e saber que você não precisa ceder às tentações, mas que Cristo ele conquistou todas as coisas, ele derrotou, então você e eu não precisamos amarrar nada, porque ele já está amarrado, o que nós precisamos é confiar na obra exclusiva de Cristo na cruz. Convido os irmãos a se colocar em pé e vamos encerrar esse momento. Alguma pergunta, meus irmãos? Esqueci de perguntar aqui. Eu não sou de ficar fazendo pergunta no meio. Mas se algum irmão tiver alguma pergunta, pode fazer. Vamos encerrar então? Orando a Deus, agradecendo a Ele por mais estudo da sua palavra, pedindo as bênçãos dele durante esse dia, tio do Senhor, em que devemos separar, nos santificar e nos preparar para o culto de adoração logo a mais às 18h30. Vamos orar? Bondoso Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos pela obra do teu Filho Jesus Cristo naquela cruz, pela vinda dele, por ele ter, ó Deus, derrotado Satanás, ter tirado das mãos de Satanás os poderes que ele tinha. Muito obrigado, Senhor, porque nós temos o privilégio de poder pregar o Evangelho do Senhor e poder, ó Deus, confiando na obra de Cristo na cruz, que as pessoas serão salvas conforme a sua vontade e nada pode impedir. Nós rogamos ao Senhor que o Senhor venha trazer essa certeza no nosso coração da obra de Cristo na cruz, que nós somos livres, que nós não podemos ser dominados mais
por Satanás, porque Cristo, através da sua obra da cruz, ele nos purifica de todo pecado e de toda acusação de Satanás. E pelo derramamento do seu Santo Espírito no nosso coração, a Deus, não há espaço para mais ninguém a não ser a pessoa do Senhor. Muito obrigado a Deus porque o Senhor nos dá essa confiança de Cristo, morto, ressurreto e glorificado, porque nós também ressuscitaremos, seremos transformados, teremos o nosso corpo glorificado. Muito obrigado a Deus, porque o Senhor nos chamou, o Senhor nos predestinou e tem nos santificado até a vinda do Teu Filho. Continue a transformar os nossos corações e a confiar apenas no que a Sua palavra diz, não as experiências das pessoas, o que elas falam, mas nos ajude, Deus, a confiar apenas na Sua palavra. Nos ajude a vê-la, a enxergar nela toda a suficiência, tudo aquilo que nós precisamos para vivermos, para caminharmos, fazermos as nossas coisas, até mesmo a nossa espiritualidade, nas coisas que acontecem nas regiões celestes, nas regiões espirituais. Nos ajude a confiar que Cristo ele fez uma obra completa. Transforma isso, aplica isso no nosso coração. Nós rogamos no nome do Teu Filho, Jesus Cristo, aquele que nos ensinou a orar no passado, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Tenham um bom dia, um bom domingo a todos.